Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, o canal que conecta você à sua espiritualidade. Vamos para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo assim uma análise mais profunda do seu relacionamento, né? É uma leitura profunda e terapêutica, tá bom? Nós vamos aqui analisar qual o futuro desta relação. Então, dessa relação que você está vivendo. Então, se você tem aí alguém na sua mente, no seu coração, mentaliza essa pessoa para que você possa receber a mensagem da espiritualidade através dos oráculos, tá certo? Para isso, nós trazemos duas opções. Para o grupo 1, nós temos o cristal lilás e para o grupo 2, o cristal azul, tá bom? Vamos então, mentaliza aí a pessoa que você ama. E se você precisar pausar o vídeo, faça isso agora, tá certo? Por aqui nós já vamos começando. Se você precisar de mais tempo, é só pausar, tá? Vamos lá, então. Vamos começar com o cristal lilás, grupo 1, cristal lilás e o grupo 2, cristal azul. Vai ficar aguardando aqui. Vamos colocar o cristal lilás na mesa. Nós temos o cristal lilás na mesa, tá certo? Vou deixar no canto do vídeo. Acredito que está visível aí, tá bom? Então, mentaliza essa pessoa. Vamos ver, então, primeiro, qual a energia que essa pessoa está vibrando no dia de hoje. Qual a energia desse ser de luz que você mentalizou. Vamos ver qual a energia dessa pessoa. É importante a mentalização, né? Para que a gente possa intencionar a energia para o tarô através da nossa intenção e da nossa mentalização, tá bom? Então, qual a energia do ser de luz do consulente do cristal lilás? Vamos ver então, qual a energia? A temperança. Qual a energia que esse ser de luz está vibrando em relação a você, consulente? Já caiu aqui o sol. E qual a energia que você, consulente, está vibrando hoje? Vamos ver qual a energia. Me pediram para trocar a pergunta. Na verdade, é para a gente colocar aqui a energia da relação, tá bom? Qual a energia dessa relação? Qual a energia, espiritualidade dessa relação? A energia da relação. Ok, saltou. Eremita. Ok. Bom. Nós temos aqui uma relação que é muito provável que vocês estejam em afastamento, tá? E a espiritualidade quer que você saiba que nesse momento essa pessoa está na energia da temperança. A energia da temperança é um momento do qual as pessoas estão envolvidas em processos de cura e de reequilíbrio a nível mental e emocional, tá certo? Então, provavelmente é uma pessoa que está tentando se reequilibrar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. A carta da temperança fala de uma alquimia, né? Em todos os nossos corpos, digamos assim, no nosso corpo físico, emocional, mental e no nosso campo energético, que é considerado espiritual, tá certo? Então, a temperança, ela envolve esse reequilíbrio e isso, às vezes, leva um certo tempo. Então, se vocês estão em afastamento, a espiritualidade pede para que você entenda que existe aqui um reequilíbrio acontecendo na vida dessa pessoa e que envolve um longo processo de cura, tá certo? Em relação a você, consulente, a carta do Sol. Existe uma força, né, um magnetismo muito forte e, de certa forma, vocês estão conectados. Eu sempre entendo que o Sol fala de uma conexão espiritual também, né? Ou seja, de uma energia, porque o magnetismo, a atração, acontece não só no corpo físico, mas acontece também a atração das almas, né? Então, existe uma conexão aqui em relação a vocês muito forte a nível espiritual e também a nível físico, né? Existe uma grande atração física, então é muito provável que vocês tenham, assim, muita atração um em relação ao outro. E essa pessoa em relação a você, é como se você, de certa forma, fosse um espelho. É muito provável que essa pessoa sente algumas coisas em relação a você, consulente, que essa pessoa não consegue entender. Ela não consegue entender de forma racional. Por isso que temos aqui a energia do eremita neste relacionamento. Porque o eremita é aquele que ele está diante de uma situação
e vai buscar respostas para essa situação. Então, muito provável que exista uma conexão espiritual entre vocês, uma conexão para além da matéria, e essa pessoa provavelmente sente essa conexão, assim como você também com certeza deve sentir. Existem elementos aqui que vocês não entendem, não compreendem de forma racional, tá? E levou essa pessoa a fazer essa análise. Essa pessoa ela está tentando entender o que significa tudo isso, tá? Agora eu preciso dizer uma coisa. Essa reflexão, o fato da pessoa estar pensando e analisando o que significa essa atração que essa pessoa sente em relação a vocês, e muitos aqui, é uma certa conexão que foge um pouco do controle, tá, da pessoa. Existe um magnetismo muito forte. E essa pessoa analisando essa situação para tentar entender se isso é realmente aqui. Que sentimento é esse, né? Existe aqui, tem a parte química, né, que é a parte da sexualidade, a atração física, mas existe uma conexão maior que, mesmo quando essa pessoa está longe, quando vocês estão afastados, essa conexão ela também prevalece. E essa pessoa está tentando entender isso. Como 90% das pessoas que frequentam o meu canal são mulheres, né? Então, o que vocês precisam entender? E geralmente são héteros, né? Eu não estou discriminando, eu sei que eu tenho todos os grupos aqui. Eu só estou citando a maioria, tá certo? Então, o que vocês precisam entender? Que o divino masculino, ele tem uma uma dificuldade gigante de se entender emocionalmente. Eles não se entendem a partir de uma compreensão emocional, como a mulher faz. Tá certo? Então, é preciso vocês entenderem muito bem isso. A energia yin e yang. Então, a energia yang, que é uma energia mais predominante no masculino, é uma energia mais de ação, de movimento, né? Uma energia de fazer, de movimentar as coisas, de fazer. E tudo isso remete a uma condição mais racional, um pensamento mais racional. A energia yin, que é uma energia feminina, não. É mais o sentir, é mais a questão afetiva, mais ligada às emoções, aos sentimentos, que é predominantemente na mulher, tá certo? Essas duas forças, elas estão sendo equilibradas em qualquer um de nós, seja homem, seja mulher que esteja aqui, seja você hétero ou não, tá? Essas forças yin e yang estão operando em nós. Se você, por exemplo, é mulher e se relaciona com outra mulher, você vai perceber que dentro desse relacionamento existe uma energia mais yang e outra mais yin. Uma energia mais forte e uma energia mais pacífica, mais calma, ok? Se você também é homem e se relaciona com outro homem, você vai perceber que também existe essa força dentro do seu relacionamento. Um mais forte, mais yang, e o outro mais yin, mais afetivo, mais amoroso, ok? É só para vocês entenderem, porque a carta da temperança traz essa energia dos equilíbrios das forças, das polaridades. Você precisa entender que existe um processo na matéria que é o processo de evolução. Nós estamos em processo de evolução. Eu, você e todo mundo estamos dentro desse processo de evolução. E esse processo de evolução, ele passa por essa compreensão e equilíbrio. E reequilíbrio, muitas vezes equilíbrio e reequilíbrio. Você está entendendo? Então, nós como seres humanos, nós estamos ainda em processo de evolução. Aqui na matéria. Algumas coisas ainda estão em evolução na matéria. O nosso cérebro é um deles que ainda está evoluindo. A compreensão das coisas é um processo de evolução, ok? A compreensão dos nossos sentimentos, a compreensão dos nossos pensamentos, que é a parte emocional, mental. E assim também como nós estudamos também o nosso corpo físico, né? Então, essas são áreas que estão aí a nível de conhecimento ainda para ser acessado, ok? E nós estamos aqui nesse processo de evolução. E o que tem a ver com o espiritual? É uma sequência. Por isso que nós falamos de autoconhecimento. O autoconhecimento, que é representado aqui pela energia do eremita, o autoconhecimento, ele passa por esses pontos de você e eu e todo mundo se entender, se compreender. O problema todo é que nós não fomos ensinados a isso. Né? Ninguém fala para você que você tem que ouvir o seu corpo, entender o seu corpo. Você precisa entender o que faz mal, o que não faz mal para o seu corpo, percebendo os sintomas. Né? A gente só percebe quando é muito agressivo, quando você come algo, por exemplo, e passa mal, né, e tem vômitos, ou vai parar no hospital. Então, você percebeu que ali realmente foi algo que
ou você tem alergia a alguma coisa, ou algo que estava estragado. Então, você só percebe algo agressivo quando realmente é muito... você só percebe quando é algo muito agressivo. As formas sutis, muitas vezes, passam despercebidas. As percepções mais sutis, né? Então, nós estamos nesse processo. Nesse momento, todos nós que acompanhamos a espiritualidade, nós sabemos que nós estamos numa transição planetária, então todos nós estamos passando por essa compreensão de compreender o que eu sinto no meu corpo, o que me faz bem, o que eu como, o que eu como que me faz bem, o que eu como e me faz mal. De repente, muitos de nós estão mais voltados para, de repente, se conscientizar que precisamos fazer um exercício físico, se alimentar melhor. Tudo isso são níveis de consciência que a gente vai adquirindo. Tá certo, meus amores? Equilíbrio da temperança. A temperança fala também dessa regulação no corpo físico, tá? Alimentação, exercício, que faz, né? Que a gente sabe que melhora o nosso corpo físico, ok? E as emoções também estão dentro do processo de regulação. Eu preciso regular meu emocional. Às vezes eu estou muito estressado, às vezes eu estou muito ansioso, e eu preciso trazer, né? Isso para o centro. Eu não posso ir nem por uma polaridade nem outra, né? Eu nem posso ser ansioso demais e também não posso viver numa inércia sem fim. Então, eu tenho que sempre trazer por meio das polaridades. De uma ponta eu tenho ansiedade, na outra eu tenho inércia. Eu trago para o meio essas polaridades para se reequilibrar. Tá certo? Isso está acontecendo no relacionamento de vocês, mas principalmente a nível individual. Você está passando por essa regulação, digamos assim, mental e emocional nesse momento. E esse ser de luz também, a partir dessa conexão de vocês. Então, aqui eu não tenho dúvida que é uma conexão espiritual que envolve um crescimento, uma expansão de consciência, porque o Sol fala de expansão de consciência também, né? De nós recebermos esses downloads da espiritualidade para nos entendermos. E a gente não tem como expandir espiritualmente. Se você não entende o seu corpo, se você não entende as suas emoções, se você não entende a sua mente, os seus pensamentos, você não consegue ir para o próximo degrau, que é a expansão da consciência no mundo espiritual. Por isso que os orientais sempre falaram. Corpo, emoção, né? Mental e espiritual. Geralmente eles falam corpo, alma e espírito, né? Mas para reduzir em 3. Mas nós temos o corpo físico, nós temos o corpo emocional e nós temos o corpo mental. E depois nós temos o espiritual, a conexão espiritual. Tá? Então, independente se é 3 ou é 4, né? Dividido, falando pelos corpos sutis, né? Independente, ou um ou outro, nós somos corpo, mente e espírito, é o mínimo. O mínimo que nós sabemos é que nós somos 3, corpo, mente e espírito. Logo, se o meu corpo não está equilibrado e a minha mente não está equilibrada, e as minhas emoções não estão equilibradas, dificilmente eu vou conseguir me conectar com o meu espiritual. Conseguiram entender aqui? Tá certo? Então, aqui é uma conexão que nós chamamos de conexões de almas, que é uma conexão que tem essa energia mais, digamos assim, mais forte, né? Uma conexão mais forte, que vem carregada de vários signos, significados que vocês provavelmente estão tentando entender, o que significa o que eu sinto, o que significa pensar nessa pessoa, o que significa ficar o tempo todo pensando nela, o que significa esse fato de não conseguirmos nos entender. Tudo isso faz parte da dinâmica de autoconhecimento que você e essa pessoa estão experienciando nesse momento. E aí cada um faz isso de forma individual, para compreensão. Só que é uma compreensão que passa por vocês. É isso que eu quero dizer aqui. Eu não, né? A espiritualidade, você entende? Não tem como eu compreender o relacionamento se eu não me compreendo, se eu não me entendo. Se eu não tenho autoconhecimento de quem eu sou, se eu não tenho autoconhecimento de quem eu sou, se eu não me percebo, se eu não sei o que significa as minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, como que eu vou conseguir entender essa conexão? E aqui a reflexão fica tanto para você quanto para o ser de luz. Tá certo? Então, é como se a espiritualidade de ambos aqui coloca os dois ali, um diante do outro. Tem uma dinâmica, e essa dinâmica gera certas situações que faz com que vocês entrem
em algum tipo de impasse ou conflito, e a partir daí, tanto você quanto a pessoa começa a analisar a situação. Tudo isso para o crescimento e expansão da alma de vocês, individualmente falando. Tá certo? Precisamos deixar de lado certas birras que são do nosso ego para começar a entender os relacionamentos a partir de uma compreensão espiritual de um relacionamento. E para a espiritualidade, para que serve um relacionamento? Para que ambos, para que as almas que estão envolvidas nesta relação cresçam, evoluam, expandam e passem para o próximo nível. Os relacionamentos para a espiritualidade, em princípio, é para o nosso crescimento e evolução. Agora, se nós vamos ficar juntos, se iremos, né, viver um relacionamento amoroso aqui na matéria, isso são bônus que nós recebemos por estarmos vivendo uma experiência na matéria. Mas, em primeiro lugar, precisa haver aqui um equilíbrio neste relacionamento e que envolve um crescimento, um amadurecimento emocional de ambas as partes. Ok, meus amores? Então, quando vocês consultam, o tarô, ele é uma bússola, um guia que vai direcionando vocês para essa construção, para esse autoconhecimento, para essa evolução. Tá? Porque não pense, se você não faz o seu trabalho de autoconhecimento, se você não está envolvido num processo de expansão da consciência, e você veio só saber se você e o seu ser de luz vão ficar juntos ou não, saiba que esta sua compreensão de um relacionamento ainda está muito, muito, digamos assim, simplória. Se a gente só entende que o tarô pode me dar aqui uma visão do futuro, então a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, o futuro, ele ainda não está escrito. É você que escreve o seu futuro, é você que constrói esse futuro, é você que manifesta esse futuro. Então eu pergunto para você, o que você está manifestando hoje? É o que vai ser no seu futuro. Para que eu manifeste um futuro harmônico, né, algo bonito, harmonioso, eu preciso trabalhar em mim, construir algo a partir de mim, para que eu possa depois compartilhar com o outro. Tá bom? Vamos ver aqui quais padrões. As cartas embolaram todas. Vamos ver quais padrões, bloqueios. As cartas estão querendo saltar. Vamos ver padrões e bloqueios que existem nessa relação. Padrões e bloqueios. Então, essa relação ela está em stand-by, como se diz, está parada para essa análise, né? Mas é uma análise que envolve um crescimento, tanto para você quanto para outra pessoa. Uma expansão de consciência, um crescimento a nível emocional, maturidade emocional, um crescimento a nível mental, ok? E espiritual. Vamos ver aqui, então, quais os bloqueios desta relação. Dor. A dor, ela é uma... Deixa eu tirar mais uma aqui. Qual o bloqueio? Confiança. Existe uma dor crônica aqui na relação de vocês que envolve uma falta de confiança, tá? Uma falta de confiança. Provavelmente aqui muitos estão ainda muito magoados com alguma questão do passado, ou seja, pode ser que tanto você quanto o ser de luz aqui tenham alguma mágoa relacionada aos relacionamentos do passado, ou entre vocês dois também. Pode ser que haja aqui algo entre vocês, ou houve algo entre vocês que gerou aqui uma certa desconfiança por uma das partes. Desconfiança. Então, essa desconfiança provém de quê? Aconteceu algo aqui entre vocês que gerou essa desconfiança entre vocês, né? O que aconteceu aqui? Deixa eu ver que está meio torto. Ok? Então, a dor aqui está relacionada à questão de confiança. E muitos aqui, para a maioria, é uma questão de não confiar no sentido de ter dificuldade em se entregar às emoções, se entregar aos sentimentos. Porque ser capaz de viver uma relação, ser capaz de se entregar a uma relação, uma relação boa e saudável, é um ato de coragem. E eu preciso confiar
que eu vou estar me entregando àquela relação, que eu vou estar entregando o meu sentimento, o meu amor naquela relação, e eu vou estar sendo correspondido também, né? Então, isso requer muita confiança. Uma entrega de amor num relacionamento envolve confiança. Se existem pessoas aqui que estão magoadas, feridas, né, ainda por causa de outros relacionamentos, essa pessoa vai ter dificuldade de confiar aqui, tá bom? Vamos ver qual o chakra que você, consulente aqui, precisa trabalhar no momento para desbloquear essa relação. Chakra sacral, exatamente o chakra que está ligado às emoções. Então, existem bloqueios a nível emocional aqui nesse relacionamento. E bloqueio emocional é geralmente decepções, frustrações vividas em outras relações. Tá? Então, sugiro que você faça uma meditação, alguma coisa para limpeza do chakra sacral ou chakra sexual, como alguns chamam. Tá certo? Que é o nosso segundo chakra, que está ligado às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Quando nós estamos com esse chakra bloqueado, também existe também muita dificuldade em a gente trabalhar ter dinheiro, finanças, né? Ou seja, às vezes a gente está com muita dificuldade de manifestar dinheiro e prosperidade, tá? E aí precisa haver uma cura aqui nesse chakra, tá certo? O que mais nós temos aqui? Então, a limpeza do chakra sexual. Vamos ver aqui, então, o que mais nós temos para essa relação. Qual o conselho aqui da espiritualidade para que vocês possam trabalhar aqui a energia. Ó, veio duas. Imperatriz e... A espiritualidade está me revelando aqui que existe alguma coisa relacionada a perdão aqui nessa relação, tá? Então, nós temos aqui a Imperatriz, que fala de empoderamento. E nós temos o 3 de copas, que remete. Muitas vezes, 3 de copas remete a triângulos, né? Coração partido por conta de algum triângulo amoroso. E nós temos aqui a carta da confiança, que veio bloqueada. Ou seja, existe uma falta de confiança aqui de você para com essa pessoa. Ou também da pessoa para com você, pode ser, né? A nível de confiança. E aqui está relacionada ao medo da traição. É muito provável que a maioria de vocês aqui estejam aí com a ferida da traição muito predominante aí na energia de vocês e causa esse medo, esse receio de se envolver, né? Ou porque essa pessoa de repente já fez algo aqui para vocês que deixaram vocês com o pé atrás, digamos assim, ou porque vocês mesmos carregam esse medo constante, né, de se entregar numa relação e ser traído, né, e ser trocado, alguma coisa nesse sentido. Então, o que vai resolver aqui? Poder pessoal. A Imperatriz fala de poder pessoal, de empoderamento. O arquétipo da Imperatriz no tarô, ele nos leva para um nível de consciência para além dessas emoções negativas que nós vivemos na matéria. Então, ela tem, quando eu chego no nível de consciência da Imperatriz, eu chego no nível de empoderamento que eu entendo que tudo que está na matéria são ilusões, né, que são falsas percepções do meu ego. Então, o medo de ser traído, a dor causada por uma traição, a dor que a nossa alma sente, de repente, o medo de não confiar, né, na outra pessoa, a raiva, de repente, de ter sido traído e não conseguir perdoar, tudo isso são coisas da matéria que faz com que o nosso coração fique partido e impeça da gente viver um relacionamento, né? E aqui o futuro dessa relação é a energia da Imperatriz. Qual é esse futuro? É vocês trabalharem o autoconhecimento e se transformarem a nível de e elevar o nível de consciência para essa compreensão maior, sair das emoções da matéria, tá certo? Nós temos que sair das emoções da matéria. Existe eu vou ver se aparece aqui para vocês. Existe eu convido vocês a pesquisarem no Google. Deixa eu só pegar aqui. Ok? Deixa eu ver se vai aparecer no celular. Tá? Então,
Então, isso aqui são os níveis de consciência da escala de Hawkins, tá bom? Então, o que nós vamos entender aqui, ó? Dá para ver? Nós temos aqui, ó, na base, nós temos vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, que tá bem aqui embaixo. Frequências que são muito baixas, níveis muito baixos, tá vendo? 20, 30, 50, ok? Para que a gente possa viver o amor, a gente tem que percorrer, ó. Onde o amor tá? 500. A frequência aqui em cima, tá vendo? Aí nós temos o amor, temos a alegria, a paz e a iluminação, que é aqui quando a gente está na mesma frequência, no mesmo nível de consciência que Deus. Aqui é a frequência de Deus, né? É a partir de 1000 aqui. Tá certo? Uma energia elevada. Eu sei que pode parecer complexo para algum de vocês, mas eu só queria que vocês percebessem que quando a gente está no medo, a gente está aqui no 100. Quando a gente está na raiva, a gente está aqui em 150. Quando a gente está no orgulho, está aqui em 175, ok? Só que aí a gente pode dar esse salto quântico, fazendo aqui um trabalho mental, né? E pulando aqui para a aceitação, começando a aceitar as coisas como elas são. Eu aceito, eu entendo, eu compreendo, não pela visão do nosso ego limitada da matéria, mas por uma visão a partir da espiritualidade, que é uma visão mais elevada daquilo que nós estamos vivendo aqui como experiência. Enquanto nós estamos vivendo no medo, na vergonha, na culpa, na tristeza, nós estamos aqui presos na matéria. E é por isso que nós estamos reencarnados, por estarmos presos nessas emoções negativas. Ansiedade, arrependimento, desespero, ofensa, humilhação. É por isso que nós estamos reencarnados aqui na matéria. É por isso que nós estamos aqui. A partir do momento que a gente se libertar dessas emoções negativas, você vai expandir o seu nível de consciência, você vai se elevar. Então, isso vai ficar em uma frequência distante de você. Se eu estou vibrando aqui no perdão, eu estou longe do ódio. O ódio vai estar aqui embaixo. Eu estou no perdão aqui em cima. Tá vendo? Vocês entenderam? Então, é isso. Essa escala, ela é muito, né, bacana para que a gente tenha essa percepção de que nível de consciência que nós estamos no dia de hoje, né, agora, nesse momento. Porque no decorrer do dia, nós mudamos o nosso nível de consciência. Tá? E aqui, quando a gente chega nessa energia da Imperatriz, é uma transcendência, ou seja, você conseguiu transcender todas as energias negativas, todas as emoções negativas, os pensamentos negativos, você conseguiu trabalhar os pensamentos, né? Colocar os seus pensamentos numa vibração mais elevada, suas emoções, a partir do momento que você coloca seu pensamento numa vibração mais elevada, você libera as emoções negativas. Vocês conseguem entender agora por que os relacionamentos existem na nossa vida e por que nós reencontramos as pessoas que temos conexões de vidas passadas? Para a gente, é como se fosse um emaranhado, né? Imagina aquelas fitas cassete antiga, quando você tirava a fita e você embolava elas, viravam um emaranhado, assim, né? Assim estão as nossas emoções. Estão nesse emaranhado, e esse emaranhado envolve outras almas também, onde nós vivemos experiência em vidas passadas. E esse emaranhado precisa ser desfeito nessa vida, para isso que estamos aqui. Tá bom? Vamos ver aqui uma mensagem para o futuro aqui dessa relação. Vamos ver com o tarô. O que a espiritualidade aqui aconselha para o futuro desta relação? Qual o conselho, espiritualidade, para o futuro desta relação? Qual o conselho? Rei de paus. Quatro de ouros. Dois de ouros. 7 de paus. Bom, nós temos aqui ainda uma energia de... existe um apego, ok? Existe ainda um apego nesse relacionamento, ou seja,
eu sempre explico para vocês, para que para que você consiga manifestar uma relação boa, saudável, conforme você deseja e sonha com esse ser de luz, ou com qualquer outra pessoa que você queira, não importa. É preciso haver um desapego. Eu preciso desapegar do que foi vivido no passado, das experiências negativas, e eu preciso também desapegar da ideia, tá, de ter essa pessoa a todo custo, porque o 4 de ouros fala de apego material, apego da matéria, apego àquilo que a gente, de repente, eu vou ser bem sincera, meus amores. Às vezes, nós estamos apegados a algumas migalhas que a pessoa nos ofereceu. Ok? 4 de ouros fala isso. Eu estou apegada a 4 ourinhos. Mas o universo, ele tem muito mais para nós. Ele quer que a gente viva um amor com abundância, com prosperidade. A gente quer que a gente tem que chegar no 10 de ouros para viver um amor com muita realização, né? Aqui tem 4 de ouros, a gente tem que chegar no 10 de ouros. Certo? Então, a espiritualidade está dizendo para vocês, ó, não se apegue a essa experiência que você viveu com essa pessoa, que de repente não foi ainda tão satisfatória. Porque você pode manifestar no futuro o seu 10 de ouros. Tá? Então, se você está sofrendo, se você está com o coração partido, de repente por alguma experiência negativa que vocês viveram, e você está apegado a esses 4 ourinhos aqui, a espiritualidade está falando isso não é nada diante daquilo que você pode realizar no futuro, daquilo que você pode viver no futuro, com a energia da Imperatriz na mesa. Tá bom? Não fique em dúvida. Sempre faça uma escolha em você seguir em frente, em desapegar. Pensa assim todos os dias. Eu desapego das experiências negativas e eu crio uma imagem de esperança e de renovação para o futuro. Todos os dias faça isso. Não fica lembrando das coisas negativas que aconteceram. Renova a sua mente todos os dias, renova seus pensamentos, coloca confiança, coloca esperança e construa o seu futuro, que ainda não está pronto, você ainda está construindo, lembra? Tá certo? Mas para isso eu preciso deixar o passado, largar o passado, largar as emoções negativas, as experiências negativas, sentimentos negativos, pensamentos negativos, para eu construir o futuro que eu gostaria de viver. Entendido, meus amores? Certinho? Ok? Profundo, né? Essa foi a mensagem de hoje, tá? Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Saiba que o tarô é um guia, né? É uma bússola para dizer se você está indo na direção certa ou na direção errada. Aqui está sendo pedido para que você saia dessa direção de apego, de dúvida e de você se firmar, agindo, seguindo em frente, olhando para o horizonte, porque o futuro, o relacionamento está no futuro, e não no passado, no que foi vivido no passado, né? Então, eu tenho que mentalizar o futuro que eu quero para essa relação, mas eu preciso agir, eu preciso fazer o meu trabalho. E qual é o seu trabalho? O seu trabalho é o seu autoconhecimento, é o seu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, né? Você tem essa relação aqui que você gostaria muito de estar com a pessoa, mas ela não está acontecendo no momento. Mas tem outras coisas na sua vida que estão chamando a sua atenção e pedindo a sua atenção, e coisas pessoais suas, enfim, cada um aqui vai ser algo, mas você sabe que existem outras coisas na sua vida que estão te chamando a atenção, que você precisa dar atenção para isso, para que você não fique focado o tempo todo nisso. Isso aqui, ele vai estar sendo manifestado conforme você for trabalhando em você. Tá certo? Então é isso, espero ter ajudado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para novas notificações, para que a gente possa se encontrar no próximo vídeo. Gratidão. Agora nós vamos para o grupo 2. Vamos lá para o grupo 2, para quem escolheu o cristal azul. Cristal azul na mesa, vamos ver o que a espiritualidade quer revelar hoje para a sua situação amorosa. Consulente do cristal azul. Mentaliza o seu ser de luz para que a gente possa canalizar aqui a energia dessa pessoa hoje, nesse momento. Qual a energia dessa pessoa do ser de luz do consulente do cristal azul? Vamos ver, então.
Qual a energia? O louco. Ui! Qual a energia que essa pessoa está vibrando? Qual a energia que esse ser de luz está vibrando em relação a você, consulente? Vamos entender. Temperança. Qual a energia da relação? Qual a energia da relação? Essa pessoa ela deu uma pausa aqui no relacionamento de vocês, né? Ou seja, deu, assim, uma pausa pode... Mesmo de repente que essa pessoa esteja comunicando, mas a comunicação tá um pouco morna, né? Digamos assim. Vamos ver qual a energia da relação. A carta da lua. Bom, essa pessoa que você mentalizou com o consulente do cristal azul é uma pessoa que ainda está numa vibração, digamos, ainda muito... O arquétipo do louco é alguém que está um pouco ainda infantil ou imaturo, mesmo independente da idade que tenha, pode ser imaturo emocionalmente, ok? Ou essa pessoa é imatura emocionalmente, ou essa pessoa está iniciando uma nova jornada na vida dela. Pode ser também. De repente, essa pessoa ela mudou de estado, mudou de país, mudou de cidade, ou ela está começando algo novo na vida dela. Tem algo acontecendo aqui, uma nova jornada acontecendo. E essa pessoa está focada nisso, nessa nova jornada. Vindo com a carta da temperança aqui em relação a você, o que eu percebo? Se vocês estão afastados, essa pessoa ela se afastou, se distanciou um pouco aqui de vocês, consulentes, para que ela possa focar nessa nova jornada que ela está querendo viver, ok? Então, como é uma leitura coletiva, pode ser alguém que iniciou uma nova jornada de trabalho, ou um novo lugar, uma nova situação na vida. E pode ser também pessoas que estão se aventurando, simplesmente não querem nada sério. Tem esses aqui também, tá bom? Então, ou essa pessoa foi recomeçar a vida em outro lugar, ou ela está numa nova jornada de trabalho, ou ela está numa nova jornada da vida dela, ou ela simplesmente não quer se comprometer com ninguém nesse momento, por isso que ela se distanciou um pouco aqui de vocês. A carta da temperança fala quando a relação ela esfria um pouco, né? Fica aqui um afastamento morno, né? Digamos assim, onde a pessoa não se manifesta muito, não procura. Há um distanciamento aqui. Mas também esse distanciamento, ele envolve algo pessoal aqui na vida dessa pessoa. É como se a pessoa tivesse se afastado de vocês para se dedicar a algo na vida dela. Para alguns pode ter sido realmente uma nova jornada, algo sério, importante para a vida da pessoa, mas para outros pode ser simplesmente que a pessoa está curtindo a vida, adoidada, como se diz, tá certo? A energia da relação, carta da lua. A carta da lua remete a padrões inconscientes, tá? Então, eu acredito que vocês perceberam aqui que a dinâmica que você teve com essa pessoa envolveu aqui muitas questões. Pode ser que tenha acontecido conflitos, pode ser que essa pessoa tenha tido comportamentos que você não gostou. Você também pode, de repente, ter tido comportamentos nessa relação que não foram, né, depois você teve algum comportamento que você se arrependeu. Porque a carta da lua envolve os padrões inconscientes e são aqueles... O que são padrões inconscientes? Padrões inconscientes, vocês precisam entender que são reações que se manifestam, ações e reações que se manifestam e a gente nem percebe, tá? Porque o inconsciente está ligado ao nosso cérebro mais primitivo, ou seja, eu não tenho consciência. Sabe quando a gente diz assim, nossa, quando eu vi, eu já tinha feito algo, eu nem pensei, só fiz. Isso é uma reação inconsciente. Eu não pensei, eu só agi. Então, posso ter falado coisas que não gostaria de ter falado, eu fiz coisas que eu não gostaria de ter feito, eu reagi de uma forma que eu não gostaria de ter reagido. Então, houve aqui reações que foram inconscientes entre vocês, que provavelmente são padrões que você carrega e a pessoa carrega da infância, de outros relacionamentos, né, que são coisas aqui muito condicionadas, que todos nós temos, né? A maioria de nós, a gente vive os padrões inconscientes, né, que são de outras experiências que nós tivemos, ou nessa vida ou em outra vida, tá? A carta da lua também fala muito de uma distorção, ou seja, de nós não estarmos vendo as coisas como elas realmente são. Então, provavelmente vocês também não se viram com clareza.
Porque esses padrões, eles fazem com que também a gente veja a outra pessoa de uma forma um tanto distorcida. Entende? Como se tivesse um véu. Imagina que tem um véu, um véu entre você e a outra pessoa. Então, você vê a pessoa por esse véu e a pessoa também vê você através desse véu. Então, você não viu essa pessoa como ela realmente é. Essa pessoa talvez também não tenha visto você como você realmente é. Então, tem essa distorção na visão que cada um tem um do outro. E essa visão está distorcida da realidade, que gera uma certa ilusão. Tá? No entanto, houve aqui uma interação afetiva entre vocês. Existe algo aqui, né, afetivo. Existe aqui pensamentos, muitos pensamentos entre vocês. Pensamentos, né? Você pode pensar muito nessa pessoa, essa pessoa também pode pensar muito em você. Tá? E esses pensamentos fazem com que, de repente, vocês sintam uma certa saudade um do outro, misturado com nostalgia, e uma mistura também, de repente, de uma certa idealização. Então, a vontade, talvez, de se reencontrar, de reviver os momentos, também está predominante aqui na energia de vocês. Tá certo? O bloqueio é justamente esses padrões inconscientes. É como se você precisa limpar esses padrões, tá? Consulente do Cristal Azul. A primeira dica aqui da espiritualidade para você é para você limpar padrões inconscientes de comportamentos que você tem que acaba que você não tem muito controle. Então, faça uma reprogramação mental dos seus padrões inconscientes, desde o seu DNA, ok? Eu uso muito o canal Desperte o Ser, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma limpeza, que se chama limpeza de padrões e bloqueios. E também alguma coisa DNA também, vai estar escrito aqui, tá? Para você fazer, coloca durante o sono, para você limpar, remover esses padrões inconscientes que estão se manifestando nos seus relacionamentos. Esses padrões, eles dificultam você se relacionar com a outra pessoa. É preciso limpar, tá bom? E por mais que a gente não saiba que padrões são esses, não é necessário a gente saber, ter consciência. Muita coisa a gente não vai saber, não vai entender o que são esses padrões. Mas, você usando a reprogramação, a limpeza energética multidimensional, você limpa até aquilo que você nem tem consciência que está lá. Nem você não sabe nem o que é, não se preocupa com isso. Quando for para você saber, a espiritualidade revela. Quando não, você só coloca a limpeza e deixa limpar o que tiver que limpar, tá bom? Mas muitos disso está ligado aos nossos medos. Esses padrões estão ligados aos nossos medos. Então, qual é o seu medo? Quais são suas inseguranças? Padrões que estão ligados a medo, abandono, rejeição, tristeza. Aqui pode ter pessoas que são melancólicas, voltadas para né, uma personalidade mais melancólica, tendenciosos. Aqui também tem pessoas que têm tendência a reviver muito o passado, a reviver muito as situações negativas que viveu. E você precisa reprogramar sua mente para que sua mente pare de trazer essas lembranças do passado, da parte negativa, entendeu? Porque a gente lembrar do que nos marcou no passado é normal, né? Aconteceu algo negativo ali, você lembra. Lembrar de algo positivo também, porque são emoções fortes. Tanto que a gente, né, tem muitos traumas por conta que, às vezes, ali foi uma emoção muito forte num acontecimento. Mas você ficar constantemente remoendo, voltando, como se fosse um disco furado naquela mesma situação, você tem que lembrar o seguinte: quando você volta no passado e você fica revivendo mentalmente, lembrando uma situação difícil, uma situação ruim, uma emoção negativa, e às vezes você lembra da imagem. Às vezes você está presa no passado porque você lembra daquela imagem. Nossa, naquele dia aquela pessoa me falou isso que me magoou profundamente. Ou aquela pessoa fez algo para mim que me magoou profundamente. Às vezes a gente lembra do que foi, né? E quando a gente faz isso, a gente está revivendo o passado. Ok? E quando a gente está revivendo o passado, a gente não está seguindo para o futuro. Nós estamos estagnados. Vocês conseguem compreender isso? Então, se eu estou constantemente voltando no passado, as pessoas que têm tendência a ser melancólica, triste,
a terem lembranças, né? Ficar lembrando das coisas que aconteceram no passado, é uma pessoa que está vivendo no passado. Então, se ela está vivendo no passado, ela não está construindo o futuro dela, ela está revivendo o passado, revivendo a dor, o sofrimento, a angústia, tudo de novo, certo? E às vezes a gente lembra do que aconteceu, só que às vezes a gente sente aquela tristeza, aquela angústia, aquela tristeza, aquela sensação ruim, e a gente não consegue se lembrar nem atribuir essa angústia, essa sensação ruim a nada. A gente não consegue lembrar. Aí isso é só uma memória de algo que você viveu, que aí é só uma memória de sensação, de percepção. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo que provavelmente sentem tristeza, sentem angústia. Nossa, gente, tem hora que me bate uma tristeza tamanha, eu só tenho vontade de chorar, mas não aconteceu nada, eu não lembro de nada, eu não sei o que é. Então, a sua memória é só do sentimento, não lembra a imagem do que aconteceu. Tá certo? Isso pode ser algo que você bloqueou, que viveu nessa vida e bloqueou, por alguma razão, ou ou você viveu em outras vidas e você não consegue lembrar e entender. Mas uma coisa você precisa saber, você é capaz de mudar esse seu pensamento, esse seu condicionamento, tá? Porque você tem que entender que o nosso cérebro ele só processa a informação. Então, o cérebro, ele tem uma imagem, ele processa aquela imagem e o trabalho dele é esse. Mas você tem o seu eu superior, que nós chamamos, né? Que precisa ter o comando sobre o seu cérebro. Então, você precisa reprogramar a sua mente. Então, se você tem tendência a ir para a tristeza, para a melancolia, lembranças do passado, chorar sobre coisas que você nem sabe o que é, tá tudo bem chorar, às vezes limpa, desabafa, coloca para fora, mas você tem que ir acostumando a levar a sua mente para uma vibração mais elevada. Vou mostrar aqui, no grupo 1, eu mostrei no final da leitura, aqui eu já vou mostrar no começo, tá? Para você entender o que eu estou falando. Só um minutinho. É aqui a escala de Hawking que eu mostrei lá para o pessoal, ó. Ok? Nós temos aqui a escala da consciência, dos níveis de consciência. Então, tá vendo? Se eu tô aqui, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, tá aqui embaixo. Escala 20, 30, tá vendo? Ok? Se eu quero estar numa vibração de alegria, olha para onde que eu tenho que ir. Olha aqui. 540, ok? Não quero baixar a imagem. Volta. Ok, tá? Então, se eu quero estar... Só um minutinho, deixa eu buscar aqui. A imagem travou aqui. Voltou. Visitar a página, onde está a imagem, para ficar mais fácil. E aqui, ó, voltando. Aí, se eu quero ir para a vibração de alegria, tá aqui em cima. Tá certo? Por isso que aquelas frequências que você encontra no YouTube, que são as frequências Hertz, 432, 528, frequência Hertz 639, enfim, ela ajuda você a reprogramar sua mente para que o seu cérebro acostume a viver numa vibração mais elevada novamente. Já que você está aqui no medo, você está aqui embaixo no medo, na culpa, tá certo? Então, você tem que elevar a sua vibração lá para cima. Você está entendendo? Então, você tem esse poder. Através de um Ho'oponopono, você faz o Ho'oponopono, você faz a meditação, o exercício da gratidão. Tudo isso ajuda você a elevar a sua vibração, sair da tristeza. Porque a tristeza, a melancolia, ela é um sentimento negativo, angustiante, que te leva para a escassez, como se estivesse faltando algo, aquele vazio gigante na alma, né? E aí você entra naquele vazio, naquela falta, como se você estivesse sentindo falta de alguma coisa para te preencher. Se você usa uma meditação com uma frequência mais elevada, ali de 528, 639, com o exercício da gratidão, agradecendo pelo que você tem hoje, você vai perceber que rapidinho você sai dessa melancolia, dessa tristeza. Tá certo, meus amores? Independente aqui da relação. Tá certo? Independente. Porque a maioria de vocês estão condicionados a pensar que
Essa tristeza, essa melancolia está relacionada ao fato de você não estar com a outra pessoa. Mas aqui eles estão dizendo só que não. Se você, mesmo você desenvolvendo uma relação com essa pessoa e ficando, digamos que vocês fiquem juntos, estejam aí num compromisso, né? Se vendo todos os dias. A primeira semana, você percebe que a relação traz uma energia para você, você fica alegre, fica contente, né? Dá ali uma boa dose de dopamina. Na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana. Aí passa um mês, passa 2, passa 3. Aí aquela relação deixa de ser novidade. E aí o que acontece com vocês? Vocês voltam a ficar tristes e melancólicos sem saber por quê. Porque essa melancolia, essa tristeza tem que ser curada na alma de vocês. Tá? Tem que curar o emocional de vocês. Aprender a ter o domínio sobre seus pensamentos, aprender a direcionar suas emoções para um estado de frequência mais elevado de alegria, de paz. Independente se está com outra pessoa ou não, porque você associa isso a outra pessoa. Você está entendendo aqui, consulente? Isso é uma informação importante. Você está associando essa tristeza, a melancolia, a falta dessa pessoa. Mas a espiritualidade está dizendo que isso aqui é mais profundo. É algo seu, é da sua alma que você carrega. Mesmo que essa pessoa estivesse com você, mais cedo ou mais tarde, dentro dessa relação, você entraria nesse processo de tristeza e melancolia do mesmo jeito. Tá bom? Atente-se para isso, para o seu estado emocional. Como você costuma ser? O seu estado emocional é tendencioso, melancólico, ou entendeu? Você tem que aprender a dominar essa sua área, tá? Área emocional e mental. Bloqueio emocional. Bloqueio emocional. Não deixa de ser. Vamos lá. Qual o bloqueio aqui da relação? Então, vocês percebem que o relacionamento, Por que a gente manifesta um relacionamento e uma dinâmica relacional com essa pessoa dessa forma? Gina, por que essa relação com essa pessoa é tão difícil, tão complicada? Porque nós somos complexos. Só que a gente nunca para perceber o quanto nós complexos somos. Então, é preciso a gente começar a se perguntar como eu sou, qual é a minha personalidade, como eu sinto as emoções, como estão os meus pensamentos, quais são os pensamentos que eu cultivo, são pensamentos bons ou ruins, o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre relacionamento. Tudo isso vocês precisam avaliar, porque isso influencia na qualidade do relacionamento que você tem com a pessoa, tá? Surrender. Aqui tem uma questão de rendição, né? Precisa acontecer aqui uma rendição. Iluminação, ok. Esse seu relacionamento envolve uma iluminação, tá? Para você. E eu acredito que essa leitura aqui, ela já trouxe algumas coisas, alguns aspectos aqui que precisavam ser iluminados, um direcionamento aqui para você, tá? Você precisa se render ao seu processo de expansão da consciência, a sua evolução espiritual, a sua espiritualidade, grupo 2. Vocês precisam se entregar e confiar na espiritualidade dentro desse processo. Tem uma rendição aqui. Tá bom? Isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. A gente sempre fica querendo ter o controle da situação na hora que quer, como quer, né? Quero que aconteça agora. E a espiritualidade está dizendo, mesmo que essa pessoa viesse para você, você não iria resolver essas questões que você tem com essa pessoa. Você precisa resolver antes, tá? Iluminação fala de sabedoria, de autoconhecimento, de você, né, se autoconhecer, se entender, para que você se ilumine. Vamos ver qual que é aqui o chakra bloqueado, que pode ser relevante aqui para você. Plexo solar, poder pessoal, olha aqui, amarelo 2 vezes. Tá faltando aqui para vocês, grupo 2, autoconhecimento. De vocês se entenderem como pessoa, se entenderem como uma pessoa que tem sentimento, que tem emoções, que tem pensamentos. Falta também vocês se posicionarem aqui em relação às questões. Se vocês são pessoas muito, assim, que têm dificuldade de falar não, que têm dificuldade de se posicionar, que têm uma tendência a fazer sempre o que os outros querem, isso precisa ser revisto. O plexo solar tem a ver com o seu poder pessoal e tem a ver a sua forma de estar no mundo, a sua energia vital.
que é o oposto do melancólico aqui, né? Aqui é fogo, é energia, é ação, é movimento. O melancólico aqui, ele fica na inércia. Então, você precisa incorporar, sair da vitimização, de saber, eu não posso fazer nada por essas situações na minha vida, sobre esse relacionamento. Se você tem esse tipo de pensamento, que você não pode fazer nada, você não tem controle sobre essa dinâmica dessa relação, né, como ela vai se desenrolar, porque depende de você, do seu autoconhecimento aqui. Muito do que foi falado é isso. Mas você tem controle sobre como você vai se conduzir na sua vida, ok? Conselho da espiritualidade aqui. Você tem uma coisa que eles estão pedindo para falar aqui, para você perceber se você se relaciona com as pessoas a partir do que você quer realmente, se você tem esse posicionamento, ou se você se posiciona sempre dentro da relação à mercê do outro. Tá? Faça essa pergunta. Qual o conselho aqui? Uma carta. Ok. Intuição. Você precisa, se você já desenvolveu a sua intuição, você percebe que você já tem muita intuição, a carta da Lua também fala de intuição, né? Então, ouça a sua intuição. Né? Se você costuma ouvir sua intuição e ser guiada por ela, continue ouvindo a sua intuição, seguindo o seu caminho. Pela sua intuição, pelo aquilo que você está percebendo, sentindo através da sua intuição, ok? Se você ainda está naquela fase de muita confusão, eu estou confusa, gente, eu ouço muito isso, eu não consigo entender, não sei o que fazer, então, foca no despertar da sua intuição, expansão do seu terceiro olho. Procure na internet como trabalhar a minha intuição, como desenvolver a glândula pineal, como trabalhar a minha intuição, sei lá, como alguma coisa é intuição. Coloca aí uma pergunta no YouTube para você ir assistir alguns vídeos, para ver se você recebe algumas dicas de como fazer, despertar aqui a sua intuição para que você tenha mais clareza na sua vida. Tá bom? E nós começamos com o louco e terminamos com o louco aqui. Ok? Pessoas aqui que precisam realmente seguir uma nova jornada para que vocês, né? E uma jornada de vocês se jogarem. Olha, aqui fala render, né? Rendição, ó. Renda-se. Se joga. Chega de tristeza, chega de melancolia, chega de sofrimento, chega de dor. Olha aqui, olha que energia bonita. Muda essa vibração de vocês. Ai, Gina, mas eu gosto tanto dessa pessoa, quero estar com ela. Então muda a vibração de vocês. Mais um motivo. Traga alegria, traga motivação para a vida de vocês e confiança. E fala, olha, eu sei que agora, de repente, não estou, mas daqui a pouco as coisas o cenário muda, as coisas mudam, a vida muda. E aí, tudo pode acontecer. Tá bom? Trabalha a vibração de vocês, grupo 2. Coloca lá no YouTube frequências Hertz, ou faz um estudo para entender o que são frequências Hertz, o que cada uma trabalha. Vocês também precisam se interessar a estudar sobre coisas que podem ajudar vocês, tá bom? Conselho final. 4 de copas, olha, alienação, isso aqui fala dessa melancolia. Vocês alienados em uma única coisa. Olha aqui. Pessoa parada, estagnada, encostada na árvore, só aqui, imaginando. Ninguém manifesta relacionamento sentado, esperando a pessoa voltar. Isso não existe, isso é uma grande ilusão. Tá bom? Você tem que dar movimento na sua vida, na sua energia, fazer uma limpeza, fazer uma renovação para a sua vida. Aqui está sendo pedido para você fazer exercício, algum tipo de exercício que você goste, que você se sinta bem, tá bom? E meditação. Aqui vocês precisam fazer muita meditação para tirar essa ansiedade, para tirar essa tristeza. 7 de paus. Vocês são resistentes, teimosos, né? Tá tudo bem, não é uma crítica. Todos nós somos, tá? Muitos de nós resistem. Rei de paus, ó. A espiritualidade, fundo do deck. Precisa de ação aqui, de movimento.
Ok, meus amores? A espiritualidade está dizendo que nada cai do céu. Trabalhe o seu corpo, trabalhe sua energia, trabalhe suas emoções, trabalhe seu mental, busque informação. Se a gente não tem ideia, a gente não sei como é esse negócio de autoconhecimento, de emoção, não tem nada disso. Então, começa pelo seu corpo. Começa se alimentando melhor, comendo frutas, verduras, legumes. Por quê? Porque esse tipo de alimento dá energia para vocês. Começa fazendo uma caminhada, se você não gosta de exercício pesado. Começa a fazer até uma dança que você gosta. Ok? Movimenta o corpo, se alimenta melhor. Começa a cuidar de você, para você perceber como a sua frequência vai mudando. Faça as limpezas energéticas lá do canal Desperte o Ser. Coloca lá, Desperte o Ser no YouTube, canal da Marta. Tem Ho'oponopono, tem exercício da gratidão, tem conexão com... Tem tudo lá para vocês. Coloca durante o sono, não precisa usar do tempo do seu dia para você fazer meditação. Você pode fazer e colocar durante a noite e dormir tranquilo, tranquila. Tá certo? Vocês têm que buscar ferramentas. Compra cristais para trabalhar. O plexo solar pode ser um olho de tigre, tá? Olho de tigre, plexo solar. Pode ser uma calcita laranja, para você conectar com a energia, para trabalhar o poder pessoal, plexo solar, energia de fogo. Coloca fogo na energia de vocês. Usem amarelo, tá? Bastante amarelo, amarelo dourado. Para vocês acenderem, existe uma chama aí dentro de vocês que precisa ser acendida. Olha aqui, ó, tá vendo? Vocês precisam acender essa chama, esse fogo. Olha aqui, fogo, chama, que tá dentro de vocês. Confia na espiritualidade, se joga. Trabalhe a sua energia. Não precisa buscar em religião. Você consegue trabalhar a sua energia. Como trabalhar a sua energia? Meditação, oração, banho de ervas, cristais. Trabalhar os seus pensamentos é uma forma de você trabalhar a sua energia. Tá certo, meus amores? Começa de algum lugar a fazer alguma coisa. É preciso começar, é preciso ação aqui. Para você sair de onde você tá. Tá bom? Certinho? Então é essa a sua leitura, espero que você tenha gostado. O futuro desta relação tá, assim, aqui tá mais parado do que a primeira opção. Porque, repito para vocês, nada cai do céu. Eu sei que os canais de tarô costumam fazer promessas, né? De retorno da pessoa para a vida de vocês e voltar arrependido e etc, etc, etc. Mas aqui eu trago consciência para vocês, sabe? Fazendo com que vocês entendam que eu preciso fazer algo em mim para que eu consiga manifestar uma relação. Tá bom? Preciso limpar. Se as coisas não... Se você estivesse pronto para ter uma relação, vocês estariam numa relação. Ah, mas não estamos conseguindo nos entender. Então, o que acontece? Então, tem alguma coisa aqui que eu preciso fazer. E não adianta só culpar o outro pelo fato de eu não estar numa relação. Eu tenho que olhar para mim, olhar para dentro. Perceber o que eu preciso melhorar em mim, equilibrar em mim, para que eu possa, de repente, viver essa relação que eu quero. Vai por esse caminho que vocês vão se dar bem, tá bom? Um beijo grande. Deixa um like, deixa um comentário para mim aqui. Não esqueça de deixar um like, tá? Como forma de gratidão. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho para novas notificações. E até o próximo vídeo. Beijinho, meus amores.